pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e estou aqui para trabalhar literatura com vocês. Será que vocês gostam de literatura? Literatura é apaixonante. A nossa história é feita de muitas outras histórias e eu estou curioso para saber de quais histórias a vida de vocês é feita. Então vamos iniciar a nossa aula? Olha só, vamos assistir a um depoimento sobre histórias que marcam a nossa vida. Nós trouxemos para vocês um vídeo de um depoimento de um professor para nos contar aí uma história que marcou a sua vida. Vamos assistir ao vídeo? Olá, estudantes, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano, professor de arte, geografia, história. Eu trabalho com vocês aí há um tempinho, não é mesmo? Hoje eu estou aqui para fazer algo diferente. Nós vamos falar sobre leitura e me pediram para falar sobre uma leitura que tenha me chamado a atenção. Eu escolhi esse livro aqui. Ele se chama As Alegrias da Maternidade. A autora desse livro é Buti Emecheta. É um nome diferente. A autora não é brasileira e ela narra a história de uma personagem que vive na Nigéria, um país tão distante de nós, que fica lá no continente africano. Essa personagem principal dessa história aqui é Nyum Ego. É uma personagem que tem uma trajetória incrível. Ela vive numa realidade muito diferente da nossa, como eu disse. Então, as mulheres da tribo onde Nyum Ego nasceu, elas têm uma função muito específica dentro daquele grupo, daquela sociedade, que é casar e ter filhos. Elas não precisam estudar, elas não deveriam trabalhar, mas têm que trabalhar, e isso dentro daquela sociedade, lógico. E chama a atenção justamente porque a Nyum Ego, a personagem da história, ela constantemente é levada a pensar sobre o papel, a função da mulher dentro do seu grupo. E então todos esses questionamentos nos fazem refletir como leitor sobre as diversas realidades onde a mulher é envolvida dentro da realidade de toda a sociedade, de todo o mundo. E então essa leitura me acrescentou muito, eu a indico. Viram só que bacana o livro que o professor Juliano trouxe? Ele trouxe aí um livro falando até de outras regiões que não essa região aqui do nosso Brasil. Muito bacana essa literatura que o professor Juliano trouxe, e fica a dica para vocês. Caso vocês gostem de fazer a leitura, procurem esse livro que o professor indicou para vocês. E nós vamos continuar perguntando: e a sua história? Do que ela é feita? O que você faz? Como você se construiu? A sua história é feita do quê? Vamos pensar um pouquinho? Refletir sobre essa questão? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, refletirem, e a gente continua já. Então, refletiram? É bacana a gente pensar do que a nossa vida é feita, quais foram as histórias que nos construíram, porque a gente vai mudando de acordo com as histórias que a gente conhece. Então, desde lá da infância, vocês vêm ouvindo histórias, lendo histórias, e tudo isso faz vocês serem quem vocês são hoje. E por falar em histórias, eu trouxe para vocês uma imagem. Vou pedir para que vocês observem essa imagem. Você a conhece? Já viu essa imagem em algum lugar? É uma imagem bem famosa. Sabe quem é o artista? Já pensou sobre isso? Quem pode ser
esse artista, essa imagem? O que será que essa imagem nos traz? Que ideia ali? Porque nós temos o quê? Nós temos uma personagem em preto e branco e depois nós temos um balão, mas o balão é colorido. Por que será? O que será que está acontecendo? Então, tudo isso para a gente já ir esquentando a nossa mente, para a gente realmente mergulhar na literatura, que é o que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Olha só, que sentimentos essa imagem traz para vocês? O que vocês imaginam? Pense, olhem bem essa imagem e pense. O que vocês imaginam? Vocês imaginam que ela está soltando o balão por escolha dela? Ela simplesmente está soltando este balão? Ou será que ela está um pouco triste porque ela perdeu o balão? Então ela tem essa cara um pouco mais triste. Que sentimento te traz? Como que você vê essa imagem? Então eu deixo para vocês irem pensando a respeito disso e vendo, porque nós temos inúmeras possibilidades aí de interpretação dessa imagem. E agora, já que a gente está falando dessa imagem, quem é que fez essa imagem? Então, nós temos o Banksy, é um artista de rua britânico que fez seus trabalhos em stencil. Então, ali, aquele preto é stencil, certo? Mesmo sendo conhecido por suas obras, ele é um artista bem conhecido, ele tem inúmeras obras. Então, ele coloca essas obras nos muros, ele coloca nos prédios, mas mesmo sendo conhecido, ele escolheu, foi uma escolha dele, ele escolheu viver no anonimato. Dizem que algumas pessoas já sabem quem é esse artista, mas no geral, se você for pesquisar sobre esse artista, a gente não vai saber muita coisa. Nós não vamos saber o nome desse artista. Foi uma escolha dele viver nesse anonimato. Ninguém o conhece. E quando as suas obras aparecem, e elas aparecem de surpresa, pode ser no meio da madrugada, aí você acorda, olha para o muro e aquela obra já está lá. Olha que bacana a ideia dele. E quando essas obras aparecem, o que acontece? Vira sucesso. E o sucesso está justamente em ele ser anônimo. Claro que as obras são maravilhosas, mas o fato de ele ser anônimo faz com que as pessoas queiram cada vez mais saber sobre ele. Muito inteligente esse artista. E agora eu trouxe para vocês uma outra coisa. Essa pessoa, né? Você conhece alguém que possui um talento que ninguém conhece? Olha só, você conhece alguém que possui um talento que ninguém conhece? Essa pessoa que você conhece, que talento ela tem? Mas é só você que conhece? Ou ela é conhecida por todos? Você possui algum talento que gostaria que o mundo conhecesse? Então, você é uma pessoa que sabe trabalhar com artesanato. Você gostaria que o mundo conhecesse esse trabalho? Como que você lidaria? Como que você lidaria com o fato de ser conhecido por todos e todas? Será que você ia saber lidar com o sucesso? Sair na rua? Será que é gostoso isso? Sair na rua e daí nós termos aí que ver, né? Talvez seguranças, viver com isso. Será que é gostoso tudo isso? Como que você lidaria? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessas questões e eu volto para a gente continuar. Então, você pensou a esse respeito de ser conhecido por todos? Descobriu o seu talento, que talvez você gostaria que as pessoas também conhecessem? E daí, conhece ou não alguém com um talento, mas que ninguém conhece, que está ali vivendo no anonimato? Mas por que nós estamos falando tanto disso?
Eu trouxe para vocês, hoje, um escritor muito bacana. Você conhece essa pessoa? Já viu ela em alguma reportagem, em algum vídeo, uma coisa da internet? Você conhece essa pessoa? Qual seria a possível profissão dela? Ele escreve, ok? Ele escreve. Mas qual seria a possível profissão mesmo? Não somente o de escritor, mas qual seria a profissão? Olhe bem para a cara dele. Como que você acha? O que você imagina que ele possa fazer? Qual seria a profissão dele? Já conseguiu pensar em alguma coisa? Já veio na sua mente alguma ideia de profissão? Olha só o que eu trouxe para vocês. Nosso autor de hoje é o Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo. Não só é conhecido, como também é filho de gente famosa. Olha só que bacana, ele é famoso e também é filho de gente famosa. Mas filho de quem, professor? Olha lá, Veríssimo é filho do autor brasileiro Érico Veríssimo, um autor muito estudado dentro da literatura brasileira, chamado Érico Veríssimo. Luiz é jornalista. Você pensou que ele era jornalista? Qual foi a profissão que você pensou? E nós temos aqui que Luiz, ele é jornalista, escritor e cronista brasileiro. Suas crônicas carregam um tom humorístico, então tem esse tom humorístico nas crônicas dele, e também nos faz refletir. Refletir sobre o quê? Sobre o dia a dia de nossas vidas. Olha o que eu trouxe para vocês. Alguns livros do Érico Veríssimo. Olha só. A Mesa Voadora é um livro de crônicas. Eu tenho Comédias da Vida Privada, que inclusive já foi até programa de TV, algumas histórias. E tenho também outros livros dele, tudo sobre crônicas, que faz com que a gente reflita sobre a nossa vida. E é tão gostoso a gente fazer uma leitura e depois que você fez a leitura, você ficar refletindo, você perceber que aquilo que você leu está trazendo alguma coisa para você, um pensamento. Você vai refletindo a respeito de alguma coisa que você leu. Então isso é a literatura. Isso é gostoso de nós fazermos. Então, trouxe as obras do autor para vocês conhecerem. Nós temos essas obras que eu trouxe. E claro que se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muitas outras obras, mas eu indico para vocês o Comédias da Vida Privada, que é um livro excelente, histórias muito engraçadas, com bastante tom de humor, e muitas vezes nessas histórias a gente se pega ali percebendo que a gente faz muitas coisas. Já que nós estamos falando de literatura, vamos ler um pouquinho? Nós vamos ler o texto, uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, chamado Anônimos. Por isso que nós estamos falando tanto de Anônimos. Vou pedir para que vocês acompanhem a minha leitura pela tela, ok? Então vão acompanhando a leitura para vocês perceberem a pontuação, a entonação e como a leitura vai se desenrolando. Então, vamos começar? Todas as histórias são iguais. O que varia é a maneira de ouvi-las. No grupo comentava-se a semelhança entre os mitos e os contos de fada. Na história de Branca de Neve, por exemplo, a rainha má consulta o seu espelho e pergunta se existe no reino alguém mais bonito do que ela. Os espelhos de castelo, nos contos de fada, são um pouco como certa imprensa brasileira, muitas vezes dividida entre as necessidades de bajular o poder e de refletir a realidade. O espelho tentou mudar de assunto, elogiou o penteado da rainha, o seu vestido, a sua política econômica, mas a rainha insistiu. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa história, né, de quem está falando. Agora, por que você acha que o espelho tentou mudar de assunto? Lembra que o espelho tentou mudar de assunto quando a rainha fez essa pergunta? O que o impedira de responder à rainha? Por que ele tentou mudar de assunto, e o que impedia ele de responder? Vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa questão e eu volto para a gente continuar a nossa história.
E então, conseguiram pensar a esse respeito? Será que você conseguiu chegar a uma conclusão do porquê isso aconteceu, porque ele não queria? Olha como a próxima reflexão vai ajudar você a chegar à conclusão. Você já deixou de dizer a verdade a alguém por medo ou receio de que a pessoa ficasse magoada? Já aconteceu isso na sua vida? De você não querer responder alguém, não querer falar a verdade, porque você estava ali com medo, talvez, alguém do seu trabalho, não tinha como você responder, falar de uma forma mais direta, então teve esse medo, ou mesmo ali a ideia de magoar essa pessoa. É a mesma coisa que aconteceu com o espelho. O espelho teve o quê? Teve medo, afinal ele está falando com quem? Está falando com a rainha má. Vamos continuar para ver onde vai chegar essa crônica Anônimos? Então vamos lá. Existia no reino uma beleza maior do que a sua? Existe, disse finalmente o espelho, maldizendo seu mínimo compromisso profissional com a objetividade. Uma menina de pele tão branca, de cabelo tão loiro e de rosto tão lindo que era espantoso que ainda não tivesse sido procurada pela agência Ford, apesar dos seus 12 anos incompletos. Seu nome, Branca de Neve, que é a história que vocês já conhecem, com certeza vocês ouviram. E continuando, a rainha mais bravejou, espumou, chutou o espelho e mandou chamar um lenhador. Sua missão: levar Branca de Neve para a floresta, matá-la, desfazer-se do corpo e voltar para ganhar sua recompensa. Nada se sabe sobre esse lenhador. Seu nome e sua biografia não constam em nenhuma versão do conto. A Rainha Má é a Rainha Má. Claramente um arquétipo freudiano. A mãe de Electra mobilizada para eliminar a filha rival que seduzirá o pai, e os arquétipos não precisam de nome. O príncipe encantado que aparecerá no fim da história também não precisa. É um símbolo reincidente. Talvez nem a Branca de Neve se dê o trabalho de descobrir seu nome, e na velhice apenas o chame de Pri ou, ironicamente, seu encantado. Dos 7 anões se sabe tudo. Nome, personalidade, hábitos, fobias, SIC, que é o antigo CPF, tá, gente? Tudo. Mas do personagem principal da história, sem o qual a história não existiria e os outros personagens não se tornariam famosos, não sabemos nada. Um lenhador. Pronto. Então, nós estamos falando aqui do lenhador. Vocês já tinham percebido que os príncipes encantados são apenas príncipes encantados? Eles acabam não tendo um nome na história, ou às vezes, muitas vezes, eles acabam também não tendo nenhuma função, né, durante a história. Isso vai aparecer só mais para o final. Já tinham percebido isso nas histórias que vocês já fizeram, né, da leitura que vocês já fizeram aí pela vida de vocês? Já perceberam que alguns personagens não aparecem tanto e não dão tanta importância para esses personagens? E eu tenho uma pergunta para vocês. Por que o cronista considera o lenhador como personagem principal? Vejam bem, o cronista, né, o nosso Luiz Fernando, ele considera o lenhador como personagem principal. Por que você pensa isso? Escreva aí e eu já volto. Então, conseguiram pensar do porquê o nosso cronista trata o lenhador como personagem principal? Claro, porque ele diz o quê? Que a história não aconteceria, né? Não aconteceria a história se não fosse o lenhador.
Sabe aquela velha história de talvez você assistindo a um filme e você pensa, por que fulano não fez isso? Mas é que se fizesse aquilo, a história acabaria. Então, é essa a ideia. Então, o cronista ali, ele traz essa ideia do lenhador ser o personagem principal, porque é ele que vai criar todo o enredo da história depois desse conto de fadas que vocês já conhecem. Mas vamos continuar a leitura. Toda a história depende da compaixão do lenhador, que deixou Branca de Neve fugir e levou um coração de passarinho para trocar pela recompensa da Rainha Má. O lenhador não é símbolo de nada, salvo talvez da importância do fortuito em qualquer história, mesmo as mais pré-ordenadas. Ele só entra na trama para fazer uma escolha, mas toda a narrativa fica em suspenso, até que ele faça a escolha certa, pois se fizer a errada, não tem história. Ele só entra na trama para fazer uma escolha, mas toda a narrativa fica em suspenso, até que ele faça a escolha certa, pois se fizer a errada, não tem história. Por isso, é desprezado como qualquer intruso e nem aparece nos créditos. Olha só, a importância que o nosso cronista dá para quem? Para o lenhador. Que se não fosse ele, nada teria acontecido. A escolha dele tornou ali a história da Branca de Neve tão interessante. Laio ouve do seu oráculo que seu filho recém-nascido um dia o matará e manda chamar um pastor. É o lenhador, numa caracterização anterior. O pastor é incumbido de levar o pequeno Édipo para as montanhas e eliminá-lo. Mais uma vez, um universo inteiro fica parado enquanto um coadjuvante decide o que fazer. Perceberam? Alguém está lá querendo matar e é levado. Se o pastor matar Édipo, a psicanálise como nós a conhecemos nunca existirá, com previsíveis efeitos, inclusive financeiros, em tantas vidas. Se não matar Édipo, crescerá com pais adotivos que abandonará quando ouvir de um oráculo. Os oráculos são símbolos dos chatos que sempre contam o fim da história. Que matará seu pai, casará com sua mãe e será pai do seu irmão e seu próprio enteado. Você já ouviu falar uma coisa chamada complexo de Édipo? Isso tem bastante na psicanálise. A psicanálise fala bastante dessa questão do complexo de Édipo. Você já ouviu falar desse complexo de Édipo? Então, desse amor ali que o filho acaba tendo pela mãe? Então, esse é o complexo de Édipo. E continuando, enfim, aquela confusão. É uma confusão. Aquilo que ele conta ali do Édipo vira uma confusão. Matar pai, viver o Édipo, gostar da mãe, ser irmão, enteado, tudo na mesma pessoa. Então, enfim, nós temos aquela confusão. O pastor poupa Édipo, que matará Laio por acaso e casará com Jocasta, sua viúva, sem saber que é sua mãe. E dá início ao mito, ao complexo e a 5.000 anos de culpa. O pastor podia se chamar Ademir. Nunca ficamos sabendo. Como lenhador, também não se sabe que fim levou. Talvez, um dia, anos depois, com o drama acabado, tenha cruzado com Édipo. Então, talvez, pode ser que o lenhador tenha cruzado com Édipo, que não o reconheceu. Mesmo porque, sem os olhos, seria difícil se tivesse matado Édipo. Nada daquilo teria acontecido. Pode-se imaginar a conta da análise do pastor. Então, se você se interessou por essa história do Édipo, depois você pesquise um pouco, é bem interessante, porque vai mexer com esses mitos, e as histórias dos mitos, elas também são bem interessantes. Mas vamos continuar, que a nossa história ainda não acabou. Todos no grupo concordaram que as histórias reincidentes mostram como são os figurantes anônimos que fazem a história, ou como, no fim, é a boa consciência que move o mundo. Mas uma pessoa discordou e disse que tudo aquilo só provava o que ela sempre dizia, que o maior problema da humanidade em todos os tempos era a dificuldade em conseguir empregados de confiança que fizessem o que lhe pedisse, o que lhe pediam. Então, nós temos aqui o final da nossa história, do Luiz Fernando Veríssimo, agora
com uma caricatura, né, bem conhecida do Fernando Veríssimo, trazendo essa história, essa crônica. Vejam como ele mexe com a cabeça da gente. A gente entende uma história de uma forma, né? Eu conhecia aquela história da Branca de Neve de uma forma, mas agora ele já me deu uma outra opinião, uma outra forma de enxergar essa história e também de nos enxergarmos como coadjuvantes. O humor, ironia e sarcasmo são características do gênero crônica. A partir desse texto que nós lemos, e de nossa conversa, conforme a gente foi lendo, a gente foi conversando, podemos identificar uma ironia no fato de, letra A, os lenhadores não serem reconhecidos nas histórias. Letra B, existir semelhança entre os mitos e os contos de fadas. Letra C, na dificuldade de se encontrar bons funcionários. Ou a letra D, a rainha ser má. Então, que letra que você acha que é? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual será a letra? Deu tempo para você pensar ali? É uma pergunta fácil. Dá para você identificar uma ironia, um sarcasmo? Nós temos ali na letra C, lá no finalzinho do texto, na dificuldade de se encontrar bons funcionários. E por falar em funcionários, por falar em coadjuvantes, em tudo isso, trouxe para vocês uma imagem. E essa imagem diz muito, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é o quê? Os nossos profissionais da saúde, verdadeiros heróis da pandemia do coronavírus. Então nós temos esses heróis que aparecem aqui, né, para nós, né, esses heróis que estão cuidando de tanta gente, gente que a gente conhece, gente que a gente desconhece, pessoas que eles conhecem e pessoas que eles não conhecem também. Como podemos relacionar a crônica, lembra lá do Lenhador, de Luiz Fernando Veríssimo, com a manchete da notícia? Como que a gente vai relacionar esses dois textos? Trazendo a crônica e também esses heróis da saúde. Vou dar um tempinho para você pensar e eu volto já. Então, conseguiram refletir a esse respeito? Como que nós podemos relacionar a crônica que nós fizemos a leitura, que falava lá do lenhador, da importância do lenhador na história, mas que acaba não trazendo ali grandes fatos a respeito desse lenhador, que você acaba nem conhecendo mesmo esse lenhador que fez o quê? Deu todo o enredo para a história. E como que a gente consegue relacionar esse texto com os nossos profissionais da saúde? Por quê? Porque eles estão ali trabalhando, embora eles estejam na linha de frente, muitas vezes eles acabam não sendo reconhecidos também pelo trabalho que eles fazem. Então eles fazem, sim, um trabalho meio que no anonimato, como tem acontecido lá na história da Branca de Neve e depois na história do Édipo. Então, tudo isso é uma reflexão, a gente vai pensando sobre isso, a gente pega aquela história fictícia, né, que o cronista escreveu ali, a gente pega aquela história, traz aquela história para o nosso dia a dia e a gente começa já a perceber de outras formas muita coisa que está ao nosso redor. Lembram lá do início? Do que é feito você? Você é feito de qual história? Então as histórias que você vai ouvindo vão formando a nossa pessoa, a nossa personalidade. E, né, falando tanto de histórias, você já se perguntou
Como funciona o processo da escrita? Sabe que é fácil, né? Nós tivemos ali o cronista escreveu, né? Fizemos a leitura, conhecemos o texto dele, mas será que foi fácil chegar nesse processo da escrita? Vamos ver e ouvir o depoimento de um escritor? Então, convido vocês para a gente assistir a esse depoimento do nosso escritor, um escritor curitibano, ok? Olá a todos e a todas, eu sou Gustavo Vasques, sou um escritor. Em 2019, 3 crônicas minhas foram publicadas nessa obra, Cotidiano Leitor, né? Antes disso eu já havia escrito alguns livros infantis, livros para adultos, e sou mestre em literatura, estou fazendo agora o doutorado, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre crônicas, sobre o que é escrever crônicas, e também um pouquinho sobre a história do estilo, tá? Dessa forma literária. Vocês sabem, podem imaginar que houve uma época muito remota em que não havia celulares, não havia computadores, tá? E mesmo assim as pessoas de alguma forma sobreviviam, por incrível que pareça, tá? Então, final do século XIX, início do século XX, bem início da República, tá? Final da monarquia, havia o jornal como o meio principal dos autores conseguirem divulgar suas obras, tá? Então, publicar um livro era algo muito raro. As pessoas precisavam enviar para Portugal, geralmente, suas obras para serem impressas lá e depois voltarem para o Brasil para serem vendidas. Mas havia muitos jornais, crescia cada vez mais o número de jornais diários, de revistas, e era nelas que muitos autores conseguiam escrever tanto suas obras ficcionais, que às vezes eles lançavam em capítulos, e depois eles uniam num livro só, quanto suas crônicas, tá? E o que é a crônica? Resumindo, tá? Eu diria que a crônica é um meio termo entre uma notícia jornalística e uma ficção. Então é o autor dando seu ponto de vista, sua opinião sobre algum evento que ele vivenciou, sobre alguma coisa que está acontecendo. Sempre muito importante essa questão da visão do autor, pelo menos quando no início das crônicas, do estilo, assim. Então a pessoa está andando em Curitiba e ela pode fazer uma crônica que se inicia assim: eu estava andando nas ruas e vi tal situação, eu vi uma senhora sendo assaltada, ou eu vi um carro batendo num poste, e daí ele discorre suas opiniões sobre o incidente. Vendo essas crônicas mais antigas, tinha misturado também questões policiais, questões políticas, mas o importante era ser a visão do autor sobre aquele problema, né? Ao mesmo tempo, não tinha nada tão assim rígido, a ponto de você também não poder fazer numa crônica algo ficcional, ou inventar uma história. Não havia ninguém para provar se aquilo era verdade ou mentira, né? Então a pessoa também podia escrever algo sobre pessoas que ele conhecia, ele podia dramatizar, ele podia criar personagens. O que difere isso de um conto mesmo, de um conto ficcional, de um romance? É ser bastante curto, a crônica realmente é muito curta, e ela não ter a estrutura de tramas e personagens e enredo. É mais uma situação, tá? É você pegar uma situação e separá-la, dar uma certa luz diferente nela. Ao mesmo tempo, não é nada muito complexo, tá? Você numa crônica você não vai falar de assuntos muito densos, porque vai ser um leitor que vai abrir seu jornal, que vai querer ler algo divertido, interessante, curioso e passar para a próxima matéria, né? Ele não vai ficar estudando a crônica longamente. Então se escrevia de tudo nessas crônicas. Escrevia sobre a pobreza, escrevia sobre a política, sobre relações comerciais, internacionais, sobre guerra. Mais ou menos era algo bem livre. Se eu fosse comparar com hoje, o que seria mais próximo disso? Seria talvez os blogs, né? É uma coisa que já não é tão famosa, eu acho. Eu acho que uns 10, 15 anos atrás era mais comum, havia muitos mais blogs. Hoje é mais os vídeos que as pessoas postam. Mas o blog tem uma certa semelhança, um pouco de semelhança com a questão da crônica. Então, que é a opinião da pessoa, ela vai publicar todo dia ou semanalmente, vai ter um certo padrão daquilo e geralmente a pessoa vai ter um assunto a tratar, né? Muito bem.
Nesse livro eu fiz então 3 crônicas, e elas são bem diversas entre si, né? E elas buscam explorar questões, possibilidades diversas do meio, tá? Do meio da crônica. Então a primeira que eu fiz, ela chama Entrevista. E ela conta o que eu fiz. Uma vez me chamaram para ser entrevistado num canal de TV, e foi uma experiência, óbvio, diferente, não é uma coisa que você faz todo dia aí na televisão, ser entrevistado. Então, como eu fiz essa crônica? Eu peguei esse dia que eu vivi e comecei a enriquecê-lo com coisas que eu tinha vivido ou em outro dia, ou coisas diversas, para tornar isso uma história curiosa. Uma pessoa que lê, ela aparentemente vai desconfiar que eu inventei muita coisa, ou talvez não. Mas o importante foi que eu consegui transmitir o que é você ser uma pessoa entrevistada na TV, tá? Mas de um jeito bem casual, bem pessoal, tá? Então eu conto algumas cenas engraçadas, algumas coisas que eu esperava que saíram diferente. Vocês podem imaginar que antes da gente aparecer na televisão, para quem nunca apareceu na televisão, sempre parece algo muito grande, algo muito organizado, glamuroso. E quando você aparece na televisão, o que eu já fiz algumas vezes, você vê que na verdade é algo muito banal, algo muito trivial, sem graça. Você fica numa salinha esperando, aí te chamam. Os estúdios geralmente são bem pequenos. Quer dizer, é uma coisa que quando você vive na pele, não tem metade da graça que você acha que tem quando você vê na televisão, que realmente parece algo muito, muito grande. Então eu quis escrever sobre isso, sobre essa experiência que foi eu ter sido entrevistado nesse lugar. Foi a respeito das minhas obras, tá? E foi uma situação que eu achei um pouco cômica até, e decidi transformar em uma crônica. Então a crônica vocês veem, podem tomar daí, que é algo muito livre. Tá? Algo muito livre, algo que é breve, e algo que tem uma certa leveza que a ficção não vai ter, ou que um artigo jornalístico não vai ter, mas que ao mesmo tempo permita ao leitor ter aquele insight. Tá? Isso é muito comum na internet hoje. Tem muitos sites que, digamos, todo dia publicam algo, às vezes até simples, por exemplo, um top 5, os 5 melhores filmes da Marvel, os 5 piores filmes de herói, os 5 melhores dramas, os 5 melhores livros. É muito comum ver esse tipo de postagem nos dias de hoje. Né? O que elas tentam fazer? Elas tentam dar ao leitor, que as lê, um insight, sabe? Uma ideia, aquele brilho assim. Ok, aprendi alguma coisa. Então a crônica ela busca isso, que você aprenda alguma coisa, mas que ao mesmo tempo não seja uma lição de moral, não seja algo que você tem que fazer grandes considerações profundas sobre sua vida. É mais uma coisa leve, descompromissada. Alguns de vocês devem estar se perguntando, muito bem, eu quero escrever uma crônica, o que eu faço? Onde que eu posso escrever uma crônica? Nos dias de hoje, tudo mudou, jornais já não são lidos como antes, há outras formas de se escrever. A pessoa pode escrever crônicas num blog, pode escrever no Facebook, embora, há de se admitir que as coisas estão ficando cada vez mais breves, né? Ninguém vai escrever 3, 4 páginas de texto num blog, no Instagram. A gente está ficando cada vez mais curto essas informações diárias. Tá? O cronista em si, ele vai ter que gastar mais tempo, vai ter que despender mais energia do que um blogueiro usual. Ele vai ter que escrever com uma certa dedicação, textos um pouco melhores, com uma qualidade um pouco melhor do que de um blog. Tá? Publicar, esse é outro problema. A crônica em si, ela vende mal hoje. Tá? Ninguém mais compra crônicas como compravam antes. 20, 30, 40 anos atrás, era muito comum o autor passar o ano escrevendo crônicas no jornal, chegava no final do ano e lançava aquilo em um livro. Tá? Tem muitos autores que fizeram isso. Hoje já não é algo que vai vender, não é algo que vai ter uma saída muito grande. Tá? O que não quer dizer que você não pode ser lido, não pode receber comentários, opiniões dos outros. Tá?
O ideal é só que você tenha um padrão, você tenha, digamos, um site que fale dos mesmos temas, ou que fale de você, e que mantenha isso com uma certa constância, né? Essas crônicas que eu escrevi, eu tenho outras, mas não é algo que eu escrevo todo dia ou toda semana, certo? Eram algumas crônicas que eu tinha nos meus arquivos, eram as melhores que eu tinha, e elas foram publicadas nessa coletânea, né? Então também pode ser feito assim, você tem muitas crônicas, você vai escrevendo, de vez em quando surge alguma possibilidade de publicá-las, né? Surge algum livro que busca crônicas, geralmente tem um ou outro edital aí de um livro que quer uma ou outra crônica, e aí você escolhe as suas melhores e publica nesse lugar, né? É bem diferente de, por exemplo, quando eu publico livros infantis, tá? Porque livros infantis eu publico já imaginando para quem eu vou vendê-los. Eu publico o livro e vou nas escolas, eu tenho livrarias que vendem meu livro, e aí eu obviamente consigo até mais dinheiro do que escrevendo crônicas. Então, nesse aspecto, né, tem que levar em consideração essas diferenças, tá? Então, para aqueles que querem escrever, que desejam ser escritores ou tentar fazer um teste, vejam que a crônica não é que nem escrever um livro que você vai vender um pouco ou bastante, tá? Ao mesmo tempo, sempre tem esses eventos, a biblioteca às vezes lança alguma coisa, uma coletânea de crônicas, tá? Que vocês podem ficar atentos para ver e mandar as crônicas de vocês. Então, acho que é isso que eu tenho a dizer, tá? Espero que vocês leiam essas minhas crônicas, curtam elas, espero que gostem, né? E se caso vocês queiram escrever, tenham esse desejo, essa vontade, mandem bala, façam aí o que vocês gostarem, sempre procurem meios, tá? Sejam editais, sejam sites que aceitam obras das outras pessoas, tá? Façam propaganda e vão em frente nisso aí. Então, gostaram do nosso autor? Gostaram de saber como funciona esse processo da escrita? Viram que não é muito fácil, porque não é somente você escrever. Olha só, pense, a gente escreve bastante, a gente escreve na escola, às vezes a gente escreve em casa, às vezes você tem um diário, você gosta de escrever nesse diário, mas para chegar aqui, né, nesse livro, seja o livro físico, ou seja o livro, aquele em e-book, aquele que você tem acesso pela internet, existe todo um processo para isso acontecer. E muitas vezes, infelizmente, nós temos excelentes escritores que estão no anonimato. Escritores que não são reconhecidos. Por quê? Porque às vezes a pessoa já traz o seu nome, já é famoso, então ela vai e escreve um livro, aquele livro acaba sendo, obviamente, famoso, tem grandes vendas, mas nós temos também muitos escritores que têm grandes talentos, que está o quê? Que fica ali por trás, escrevendo seus textos, colocando seus textos no jornal, até conseguir publicar um livro. E esse nosso escritor que nós vimos, Gustavo, ele fez o quê? Ele conseguiu publicar ali numa coletânea de crônicas. Então eu convido vocês a conhecerem as crônicas que esse autor escreveu, porque são crônicas maravilhosas, são crônicas que fazem com que você pense ali como que você agiria em determinada situação, e como ele mesmo diz, é uma coisa simples, uma coisa do cotidiano. Então, eu espero que vocês conheçam essas obras todas e muitas outras obras, e vocês se apaixonem pelas crônicas, porque as crônicas são maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que você pensou bastante sobre aquilo que nós lemos e fez com que você refletisse a respeito da vida. Por hoje, eu fico por aqui, mas espero vocês no nosso próximo encontro.